livro que conta a memória de um lugar que faz parte da história da cidade. O Florida Bar, reduto da boemia e da cultura cearense, completou 50 anos e, para comemorar o Jubileu de Ouro, foi lançado o livro Florida Bar 50 anos. Quem está aqui para conversar com a gente é o artista plástico e cronista Aldifas Rios. Tudo bem, Aldifas? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Cabeceira. Aldifas, o Florida Bar completou aí 50 anos, não é mesmo? Conta um pouquinho pra gente da história, como nasceu o Florida Bar. O Florida Bar, ele pertencia a um ex-jogador de futebol que chegou aqui por volta de 1948 por aí, para jogar no Ceará Sporting. Ele veio do Flamengo e por aqui ele brilhou, foi estrela, jogou na seleção cearense, jogou em outros times também do Recife. E quando terminou a carreira, ele ainda foi treinador e ele, parado, resolveu botar um bar porque ali ele estaria reunindo também os desportistas, os radialistas, tudo em torno dele. E assim foi um sucesso o Florida Bar, no centro da cidade, que era o point de tudo, que era de cultural e político, até mesmo porque funcionava a Assembleia Legislativa ali pertinho e com isso tinha uma grande freguesia, inclusive entre os políticos. Com certeza. Em que contexto histórico nasceu o Florida Bar? Nessa época a cidade, todos os órgãos públicos ainda eram no centro, o Palácio do Governo, era o Palácio da Luz, ali perto da Praça do Ferreira, tudo congregava por ali. E nessa época a Assembleia Legislativa também ali pertinho, os deputados e políticos se reuniam muito nos bares, cafés que tinham em volta, e o Florida era um deles. E lá é onde se discutia as coisas, dos rumos que tomaria o Estado, como sempre se faz muito mais em roda de bares do que nos próprios gabinetes, né? E qual a importância do Florida Bar para a cena cultural cearense? Primeiro porque ele teve essa diferenciação pela freguesia, ele primou em selecionar, talvez até um pouco preconceituoso, né? Mas aí veio também a história do rádio, que era muito influente na época e ainda hoje é. E pelo fato de andares políticos por lá, os radialistas também começaram a frequentar. Com isso veio também a crônica carnavalesca, aí o bar incluiu mais um item, o carnaval. Lá era a adega do Rei Javé. Primeiro, durante anos e anos, a crônica carnavalesca se reunia lá. E com essa coisa ficou os intelectuais, poetas frequentando, mas ele era predominantemente frequentado por políticos. Inclusive, como é que se explica, não é? Um lugar tão simples e que atrai visitantes, clientes ilustres, como artistas, políticos, intelectuais. Aí no livro tem um texto do Juarez Leitão que ele diz que o Florida Bar tem a alma, né? O que é que o Florida Bar tem que atrai há tantos anos, há 50 anos, tantos visitantes ilustres? Primeiro a gente computa até o próprio proprietário. Ele era um cara muito afável, tinha esse grande círculo de amizades, principalmente na área esportiva, e com isso ia juntando. Depois, quando veio o filho dele substituir, ele ainda vivo, ele era aficionado de automobilismo, era amigo do Ayrton Senna. Com isso já levou uma outra camada tal. E a diferenciação, que não era muito grande para os outros, era talvez essa seleção que fazia com a clientela. O cara queria ir lá não ter aborrecimento daquele biritinho, quanto mais, aquela coisa toda. E com isso ele foi... A gente sabia que ia para um lugar que teria paz, que podia se conversar, apesar de ser um bar comum, sem muitos atrativos, a não ser as fotografias, que eram uma coisa a mais. Lá ele teve a sorte de ter também como um grande freguês e amigo o fotógrafo Léo Castro Ferreira, que era da TV Ceará na época, e ele era o único que fazia aquelas panorâmicas enormes de 180 graus, e com isso ele ia fazendo fotografia dos fregueses e colocando na parede, por fim não tinha mais nem onde botar. Ainda hoje essas fotos são preservadas, o que aliás deu motivo para a gente partir para esse livro, porque já tinha um bom material fotográfico. Então foi o Sá Filho, depois para o Sá Neto. Foi a dinastia dos Sá, né? O Sá Filho, que era o jogador de futebol,
o Saneto, o automobilista, que por acaso morreu num acidente automobilístico, e hoje o Hermínio Sá, que é filho também do primeiro. Que está aí na tradição. Está seguindo a tradição, a mesma coisa. Quando ele mudou lá da Rua dos Rosários para a Rua Dom Joaquim, eu costumo sempre dizer que ele trouxe, além dos fregueses, as fotografias e os garçons. É mesmo que estivesse lá no outro, a mesma coisa. Aldifas, nesses 50 anos deve ter muita história boa aí para contar. Vê se você lembra aí de alguma história para a gente. Tem história mesmo, assim, folclore todo bar é cheio, né? Mas lá tinha uns diferenciais, assim, que a freguesia até que mandavam por exemplo, todos os anos tinha sagrado lá o peru, que era de uma turma lá que fazia o peru recheado, levava, juntava 50 amigos. Isso perdurou, passou de pai para filho. Até outro dia ainda se comemorava esse Réveillon. Era uma turma, mas que ia incorporando aos poucos. E lá sempre tem, por exemplo, atualmente o Clube do Bode se reúne lá, que começou na Livraria Livro Técnico, que é vizinho. E sempre tem aquelas patotinhas de político, ainda tem pessoal de música que vai muito de sábado de manhã. E tem muitas histórias assim, algumas até meio depreciativas que não adianta contar. Fala um pouquinho do Clube do Bode, né? Como é, como funciona? O Clube do Bode é uma confraria que eu chamo de anárquica, porque eu defendo muito, enquanto ela for desorganizada, ela sobrevive, que no dia que organizar muito, ela morre. É uma junção assim começou na livraria, Livro Técnico, que era editora nessa época, e começou a juntar autores, editores para um happy hour às sextas-feiras à tarde. E como tinha um som muito barulhento lá no Florida Bar, a gente sentava na calçada da livraria e foi congregando, juntando mais gente. O pessoal da Fundação Cultural, que era ali pertinho, começou a vir cantor também, e músico e tal. Aí a gente resolveu batizar de Clube do Bode e tal, tanto no sentido da resistência do nordestino, como também era um tira-gosto em voga. E passamos a fazer um livro de atas. E essa ata ainda hoje eu continuo fazendo, já está nas 600 e tarará, 30 e tantos livros. E a única coisa documentada que tem do clube é, além da amizade, claro, de todo mundo. Eu sempre digo que no dia que eu colocar uma pauta, ou fazer uma reunião em torno de qualquer coisa, todo mundo vai embora, ninguém fica, não. Essa coisa mais séria assim fica para as academias e a gente fica mesmo com a fuleiragem cearense. Foi lançado aí um almanaque, né, do De Um Tudo. Foi, lá no Flórida também tem esse viés que já está virando um hábito muito saudável, que é o lançamento de livro. Foi lançado o livro Luiz Gonzaga do De Deus, foi lançado o livro de Beatriz Alcântara uma vez aí no Natal, foi lançado um livro do Guzmão Bastos sobre a SED, a Associação do Jornalista Exterior, e lançamos lá no fim do ano passado o Almanaque de Um Tudo, que vai fazer um ano agora, e vamos fazer o aniversário dele lá. Certeza. Apresenta o livro aí pra gente, tem muita coisa boa. Bom, o livro a gente chama de livro-álbum, porque ele tem mais foto do que texto, claro. E eu conversando com o Antônio João, que é o design, ele aqui praticamente elaborou o esqueleto dele. Nós dividimos em blocos, né, falando sobre a história, o passado, o principal, que é o Sá Filho, e o que se fez no passado com o carnaval, em torno da política, e como também no presente, a Renatinha, DJ, que faz lá um show semanalmente, vai voltar a fazer a questão do Clube do Bode, que é a brigada lá, e os conjuntos musicais que sempre estão tocando por lá, e o carnaval que se faz lá também. Fora isso, aqui tem texto do Lúcio Alcântara, foi freguês no tempo de prefeito, foi freguês assíduo lá do Flórida Velho, né? Tem um texto do Juarez Leitão, muito humanizou bem o bar, né? Tem um texto do Ayrton Fontenelle sobre futebol, pelo fato do Sá Filho ter sido jogador. Tem um soneto que o Jorge Tufica escreveu sobre o bar. E tem os textos feitos por mim, claro, né? Esses são a pesquisa histórica, folclórica e tudo. Mas o que tem de saboroso mesmo são as fotografias, tanto as antigas como as
mais atuais, que são coloridas e tal. E um acervo muito bom e que engloba só neste livro mais de 500 fotos. E tá, como se diz, não a cor completa, que é impossível de fazer, mas está, para se pensar bem, bar nenhum nessa cidade tem um documento tão importante como esse. Tem a foto do Ayrton Senna, não é isso? Tem, o Ayrton Senna era muito amigo, como eu falei, do Saneto, tem fotos com ele, tem com Barrichello, tem foto do Galvão Bueno aqui. Falou de esporte, eu me lembrei. E tem fotos históricas. Falei do Lúcio Alcântara, prefeito, tem foto do... Falei em radialistas, tem fotos aqui do Wilson Machado, do Estênio Azevedo, que eram antigos frequentadores de lá. E políticos, e tem, se for lembrar assim, é tanta gente que eu nem... O programa do Falcão, do Lero White, né? É, gravado o Lero White lá, Falcão um quadro, feito lá, né? um quadro é feito lá, gravado lá, para depois ir para o ar. E é feito com o pessoal de lá, com fregueses, com garçons e com a Maria, que é a personagem principal, que é a gerentona de lá desde os velhos tempos. É. Que bom, né, Aldifas, aí comemorando aí os 50 anos desse bar que marcou aí a boemia, a cultura cearense, né? Marcou sim, continua marcando. Ainda hoje lá tem uma mesa aos sábados, que ainda comparecem políticos dos velhos tempos, como Antônio Câmara, que sempre anda lá, e outros mais. Deixa eu dar uma olhadinha no livro. Flórida Bar, 50 anos, aqui com a participação do Aldifas Rios, que cuidou dos textos e teve uma participação bem presente aí, junto com outra equipe, né? Aldifas, parabéns aí a você por mais esse trabalho e parabéns aí a todos do Flórida Bar e você que, quem sabe, vai se encontrar aqui também nesse livro, né? Como é que as pessoas fazem para adquirir o livro? Ele está à venda lá no próprio Flórida Bar. Eu não sei dizer o telefone, eu sou muito desarmado, né? Tá ok. Mas aí é isso aí, parabéns também ao Flórida, primeiro, e a TV Assembleia, a todos vocês pelo trabalho que têm feito em prol da cultura. Obrigada. Tá bom. Obrigada pela presença, Aldifas. Obrigado. Cabeceira de hoje fica por aqui. Até o próximo programa, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.